Que hino lindo. Esse hino tem muito a ver com o que a gente vai falar. Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu acho que a parte que mais me chama a atenção da obra da redenção é isso. A gente não precisar mais viver escravo da carne, mas poder ter Cristo vivendo em nós, a esperança da glória, transformando o nosso caráter sujo num caráter, então, que reflita a imagem do Criador. Amém? Bom, antes da gente começar, eu vou me colocar de joelhos, vocês podem ficar na onde estão, como estão, e vou fazer uma oração mais uma vez por nós nesse momento. Eterno Deus, louvado e glorificado seja o teu santo, santo, santo nome. Paizinho amado, nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. E nós queremos então, diante do único argumento que temos na sua presença, a nossa grande necessidade, nos achegarmos a Ti e clamar, que o Seu Santo Espírito fale ao nosso coração. A mensagem agora, ela não é fácil, ela não é prazerosa, mas ela é necessária. E é por isso que eu peço porção dobrada do Teu Santo Espírito. O Senhor nos prometeu que uma oração feita no nome de Jesus afasta o exército inteiro de Satanás. E nós não aceitamos a presença de um anjo do mal sequer aqui. Que neste local somente os anjos do céu estejam. E nós temos a certeza que isso se cumprirá, porque estamos orando nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Eu estou muito feliz com os 10 dias de oração, porque ele está trazendo temas muito legais. Temas incríveis, como foi o de ontem, Vitória em Cristo. E ainda tem muita coisa para vir. E agora, nessa sessão da tarde, nós vamos falar sobre o estilo de vida adventista. E eu sei que essa mensagem é, às vezes, um calo no pé de muita gente. Porque ela vem falando sobre hábitos nossos que muitas vezes estão em desarmonia com a palavra de Deus. Mas a verdade é essa. A verdade é que após a entrada do vírus do pecado no nosso coração, a desarmonia com a palavra de Deus é real. E a obra da redenção, ela não se limita somente em apagar os nossos registros de pecado. Deus, ele quer redimir aquele pecado do bêbado, aquele pecado do adúltero, daquele assassino, mas ele também quer redimir coisas que às vezes a gente fala que são pequenininhas e que talvez Deus não se importe. Deus, ele quer redimir o seu casamento. Deus, ele quer redimir a educação dos seus filhos. Deus quer redimir o que tem na sua mesa. Deus quer redimir a sua vestimenta. Deus quer redimir todas as áreas da sua vida. Porque o pecado é mau e qualquer conservação dele na nossa vida é um veneno. E pode ser que às vezes uma coisinha que a gente olha e fala, poxa, mas é tão pequenininho, é só isso, possa nos tirar do céu. Porque se não estivermos inteiramente em Cristo, infelizmente, estamos do outro lado. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui hoje buscando consagração estão com um desejo de mais de Cristo. Ontem até colocou no início dos 10 dias de oração, aquele hino, eu até coloquei nos meus stories, porque é um hino que eu gosto demais. Mais de Cristo quero ter, mais de seu amor obter. E é essa a canção dos salvos. Não se contenta em estar no que não é pecado simplesmente. Antes da gente começar propriamente dito, quero falar uma questão. Às vezes eu já falei isso aqui para vocês. Às vezes a gente coloca uma faixa. Daqui para cá é pecado, daqui para cá não é. E a gente quer o quê? Andar em cima dessa faixa. Às vezes a gente quer pensar assim, ó, a faixa é aqui. Eu não vou arriscar tanto porque eu tô de salto, tá? Daqui para cá é pecado, daqui para cá não é. Como que fica mais fácil de eu pecar? Eu andar bem nessa faixinha aqui ou eu correr para lá? Correr para lá. Jó era um homem bom, reto e o quê? Se desviava do mal. E muitas vezes a gente quer saber quão pertinho eu posso andar do pecado sem que isso seja pecado. Se a gente está com isso no nosso coração, nós não estamos contemplando o nosso Salvador. Porque o nosso Salvador esteve disposto a renunciar a coisas boas por nós. E nós não queremos renunciar a coisas ruins por Ele.
Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e eu me incluo na necessidade dessa misericórdia. Esse tema aqui, que já fala um pouquinho sobre algumas questões de modéstia, é um tema que não dá para eu trabalhar todos os aspectos dele só nos minutos que eu tenho aqui. Concordam comigo? Eu estou, inclusive, montando um curso que vai ter mais de 7 aulas grandes sobre esse tema. Então, tenham misericórdia que eu não vou conseguir chegar em todos os pontos. Mas é só para a gente ter uma pincelada e o objetivo é que isso instigue em nossos corações o desejo de saber mais, então de procurar mais na Bíblia, no Espírito de Profecia, na ciência também. Tá? Eu vou falar algumas referências, vocês podem estar procurando depois. E uma outra coisa, eu não estou falando aqui porque eu sou boa, exemplo, a melhor nisso aqui. Eu sou uma miserável pecadora como qualquer um aqui. Mas o Senhor falou essa mensagem ao meu coração. Essa mensagem transformou a minha vida de um tanto que vocês não têm ideia, porque vocês não conheceram a Maiara antiga. E eu tenho certeza que ela é uma bênção na vida de quem entende ela no amor e no Espírito de Cristo. Então não sou melhor do que ninguém, nem quero que isso passe pela cabeça de vocês. Não acho que eu estou boa nisso, porque a gente sempre está crescendo cada vez mais. A gente viu ontem na revistinha, falando que aquele que está no processo de santificação nunca olha para si como bom. Porque quem está contemplando a Cristo sempre está confessando diante de Deus a pecaminosidade da sua natureza. Então eu quero dizer para vocês que eu sei o quão miserável eu sou. E viver certas coisas não me faz melhor do que ninguém. Pode passar para mim, por favor, o próximo slide? Em Ezequiel 28, verso 17, a gente vê falando sobre Satanás assim: o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei a terra e expus você diante dos reis para que o contemplem. Satanás no céu, ele cometeu adultério, ele roubou, em ação no sentido como a gente conhece, não. Roubou, privou a Deus de revelar a sua glória ao máximo que ele poderia. Que é uma questão de roubo também. Mas ele não cometeu adultério, ele não roubou, ele não chegou assassinando, apesar dele ter sido homicida desde o princípio. Mas nesses pecados que a gente vê muitas vezes, assim, que são os mais grotescos, não foi onde Satanás caiu. Ele começou o quê? Nossa, olha essas pedras aqui. Quando a gente vê sobre o que Satanás era feito, ele era feito cheio de pedras, né? E era muito bonito. E ele começou a olhar para si. E ele começou a se imaginar maior do que ele era. E ele começou a desejar ser maior do que ele foi feito para ser. A cobiça, o amor ao eu, foram o início para toda a tragédia que a gente vê. O que a gente vê de coisa muito feia? Abuso sexual é uma das piores coisas que tem. Pedofilia é uma das piores coisas que tem. E esses atos grotescos que muitas vezes a gente olha e fala: ai, eu não cometo isso, estou bem. Eles começaram com o amor ao eu. Devemos ou não devemos nos atentar para o perigo do amor ao eu? Com certeza devemos. Próximo slide, por favor. Eu quero que a gente se atente a um princípio chamado princípio e exemplo, tá? Pode passar para mim? Filipenses 4:8 diz o quê? Finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensais. Este é um princípio. Como que a gente aplica este princípio? Eu coloquei aí não ir ao cinema, porque nós sabemos que dentro do nosso manual, dentro dos nossos materiais, a gente tem o incentivo aos irmãos de não frequentar cinema. É porque o ambiente do cinema é um ambiente necessariamente ruim? As paredes, o local? Não necessariamente. A questão é, Jesus ele nos diz que os nossos olhos é a luz do nosso corpo, né? E nós sabemos que aquilo que a gente contempla, a gente vai se transformando. Então, se a gente precisa colocar na nossa mente tudo que é bom, puro, agradável, de boa fama, se alguma virtude há, enfim, o que a gente precisa tomar cuidado? Com o que a gente assiste. E é por isso que nós aplicamos como igreja oficialmente esse verso,
o princípio no exemplo. Só que não é simplesmente ir. Na sua casa você vai estar vendo também coisas que não se harmonizam com a palavra de Deus? Pela Bíblia, você não deveria. Não deveríamos. Então a gente está aplicando um princípio ao exemplo. Porque talvez vai chegar a gente e falar assim, mas pastor, onde está na Bíblia que não pode ir a tal lugar? Calma, existem certas coisas que não estão escritas de maneira expressa. Mas elas estão escritas em princípios. Certo? E aí é por isso que a gente precisa buscar um relacionamento com Cristo para que o Espírito Santo nos direcione na aplicação dos princípios bíblicos. Próximo slide, por favor. 1 Coríntios 6,18 diz que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, morada de Deus. E fala que se alguém destruir, Deus o destruiria. Que exemplo que a gente aplica a esse princípio? Não fumar. Nós sabemos que o cigarro destrói o nosso corpo, faz muito mal ao nosso corpo. Então, ao entender este princípio, eu tenho a aplicação do princípio na forma de exemplo. Mas pastor, mas fulano de tal, onde que está na Bíblia que eu não posso fumar? Entenda a questão de princípio e exemplo, e a tua vida vai mudar. Próximo slide, por favor. Modéstia, aplicação. Se abster da ostentação. Mas onde está escrito? Vocês já entenderam, não vou precisar repetir aqui 1 milhão de vezes essa questão. A gente vai estar entendendo princípios e aplicando esses princípios nas diferentes culturas, épocas, anyway, coisas que a gente vive, certo? Pode passar, por favor. 2 Coríntios 5, 20 e 21 diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Esse texto deveria inspirar em nós o entendimento de que a nossa passagem aqui na terra não é uma passagem de pouco caso, não. Deus quer nos salvar, mas Ele não somente quer nos salvar, Ele quer nos usar como seus agentes para a salvação de outras pessoas. Ele quer fazer de nós representantes do reino dos céus. Essa mensagem de modéstia, ela não é só para as mulheres, ela é para os homens também. Mas a gente fala muito para as mulheres, porque a gente vê que desde novinha nós somos criadas, né? Sempre pensando muito no aspecto físico. Então eu quero direcionar um pouquinho a minha fala para as mulheres, mas eu também vou direcioná-la para os homens, tá? A gente não tem muitas moças novinhas, mas eu gostaria de falar para as novinhas, que às vezes têm mais dificuldade com isso, o seguinte: você... Pode ser as mais velhas também, tá? Não é só para as mais novas. Você é filha de um rei. Você é a princesinha de Jesus. É a princesa do Senhor. Como que a princesa do Senhor precisa se comportar? Como que a princesa do Senhor precisa se vestir? Precisamos entender, você homem também, é um príncipe do Senhor. Você precisa ser um lorde. Você precisa ser respeitoso. Porque você é representante do reino dos céus. Isso é de pouco caso? Não, que coisa mais linda! Isso deveria inspirar em nós uma mudança em todas as áreas da nossa vida. Próximo texto, por favor. Sem querer eu coloquei a referência de um livro, de um sermão meu sobre feminismo. Mas essa referência aqui está no livro do Espírito de Profecia, tá? Roupa não quer dizer que o caráter é ruim. Tá? Não é necessariamente uma correlação de causa e efeito direta e aplicada em todos os contextos. Mas olha só, o caráter de uma pessoa é julgada pelo estilo de sua roupa. Isso porque, a gente vai ver já a aplicação disso, mas isso porque geralmente a primeira impressão que a gente tem das pessoas são dos 20 segundos que a gente a enxerga. A gente consegue ter algumas concepções. Calma que a gente vai chegar nessa parte. Um gosto apurado e uma mente educada serão revelados na escolha de acessórios simples e apropriados. É certo amar o belo. Deus é o Deus do belo. Olha só as flores lindas que Ele criou. Ou seja, Ele quer que a gente seja homens e mulheres bonitos também. E desejá-lo. Mas Deus quer que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. As melhores produções de habilidade humana não possuem beleza que se possa comparar com a beleza do caráter.
Essa segunda parte a gente vai trabalhar mais para o final, mas eu quero falar com vocês sobre essa questão da primeira parte. Olha só, um gosto apurado, uma mente educada serão revelados nas suas escolhas de acessórios simples e apropriados. Vamos ver mais ou menos a aplicação disso aqui. Pode passar o próximo slide para a gente, por favor. Essa moça aqui, ela está com tatuagens, um casaco xadrez amarrado e tal. Quando você olha para ela, o que você imagina que ela goste de escutar como música? Rock, julgadores, hipócritas. Vocês estão julgando a menina, coitada. Ela gosta de ouvir música clássica. Combina? Não é uma questão necessariamente de você estar julgando a intenção da pessoa, porque a gente é proibido de julgar a intenção, julgar atitudes. Nós somos chamados e convidados a avaliar, né? E não com exclusão, mas com critérios para analisar certo e errado. Geralmente, as pessoas que gostam de ouvir um estilo musical, um rock mais pesado, né? Porque existem vários níveis de rock, elas costumam andar com uma t-shirt com um nome de banda que ela gosta, uma maquiagem que represente isso. Talvez ela tenha alguns hábitos de vida, como, sei lá, geralmente o pessoal, ela está tomando um refrigerante ali e tal, tem uns hábitos de vida que combinam com o estilo dela. A gente consegue observar o que ela gosta, o que ela faz, o ambiente que ela costuma frequentar, da forma como ela está se vestindo. Isso não é uma coisa meio óbvia, ou pelo menos era para ser? Geralmente isso faz sentido. Por exemplo, a gente tem aqui o Willy e a Bianca, eles estão desbravadores. Quem vê eles no shopping, se eles estiverem um dia vestidos assim, eles vão olhar para ele e falar assim, maçonaria. Não, né, gente? As pessoas que têm um mínimo conhecimento vão saber que eles são adventistas do sétimo dia. As mulheres com a blusa de mensageiro vão olhar, roqueira, frequenta a balada de rock. Não, gente, elas estão com a blusa, tá escrito ali, né, mensageira de Deus. Provavelmente você vai ver ela onde? Uma igreja, né? Pode passar pra gente o próximo slide, por favor. Essa menina, quando a gente olha para ela, o que você acha que ela come? Não tem cara de vegana feminista, mãe de planta que mora na avenida principal de São Paulo? Não é pra... Assim, eu peguei no Pinterest, mas não é. Quando geralmente a gente vê as feministas atuais, geralmente tem uma modinha que elas usam uma franjinha curta no meio da testa. Tem muitas que não, obviamente, mas existe um movimento de pessoas que a gente vê assim. Às vezes tem umas que usam piercing, alargadores, tudo mais. E aí, geralmente a gente vai ver eles no mesmo ambiente, ouvindo uma musiquinha MPB, com um cheirinho diferente de uma plantinha diferente. Costuma ter. Conversando sobre o tipo de comida que, inclusive, eu como. Vai num restaurante vegano em Campo Grande aqui. A gente tem alguns. Os que vocês vão ver que não tem esse estilo são os adventistas. Porque a maior parte deles, geralmente você consegue perceber. Certo? Não é uma questão de... A gente não está tirando sarro, porque provavelmente ela seja mesmo. E ela não vai se ofender se você falar assim, você é feminista. Porque talvez seja o que ela acredita mesmo. Pode ser que não, pode ser que ela seja uma adventista. Não, bem difícil. Mas pode ser que ela tenha outra crença. Mas vocês estão entendendo que a gente consegue classificar. Existem as exceções, mas a gente consegue classificar. Próximo, só para a gente finalizar. Essa parte aqui, tem mais um, na verdade. A gente olha para essa mulher aqui, eu não sei se vocês estão enxergando também, mas ela está num carro. Geralmente carro que tem estofado claro, é caro, não é? Geralmente é. Com um blazer ali, umas unhas compridas, uma boquinha que fez um negocinho ali e tal. A gente olha e fala assim, rica, dona de empresas. Se você vê um dente bem branco, mas bem branco e perfeitinho, influencer digital. Não é? Porque geralmente as pessoas que são influencer digital, que são assim, as mais famosas, estão tudo com a mesma cara. Meio Virgínia Fonseca, Flávia Pavanelli, os mais jovens conhecem. Tem uma carinha parecida, dona de muitas empresas. Pode ser que ela seja mendiga, pobre e viva na rua? Não. Mas pode ser que ela talvez não seja dona de empresa, está morando ali
dentro do carro do pai dela, sei lá. Pode passar pra gente. Essa daí parece que ela está indo assistir que tipo de filme? Barbie, né? Geralmente não, ano passado teve o lançamento do filme da Barbie. Se você andasse no shopping, você ia ver um monte de gente rosa. Aí, digamos assim, que no cartaz do cinema estava tendo 3 filmes. Um era Barbie, o outro era Alvin e os Esquilos e o outro era Dragon Ball Z. O pessoal de rosa, você ia falar, vai ver Dragon Ball Z. Não, né? Geralmente as crianças estariam indo para o Alvin e os Esquilos, as mulheres de rosa, né? É uma questão de óbvio, é uma questão de lógica. Só que muitas vezes a gente quer fugir da lógica. Próximo slide, eu quero falar para vocês o seguinte: nós, adventistas do 7º dia, temos uma identidade bem firmada e isso precisa ser evidenciado em todos os aspectos da nossa vida. E é por isso que os 10 dias de oração estão trazendo aqui para nós o estilo de vida adventista. Que é o estilo de vida de uma seita? Não, é o estilo de vida proposto pela Bíblia e o Espírito de Profecia. E nós precisamos entender que mesmo que... mas eu estou me vestindo assim, só que eu gosto de ouvir as músicas que louvam a Deus. Mas eu estou me vestindo como uma funkeira. Porém, eu gosto. Então, não julgue o meu caráter. Entenda que a nossa vida aqui nessa terra... obrigada, eu aceito. Muito obrigada. Se eu vou saber usar, outra história. A nossa vida aqui na terra, ela é uma vida que não é para finalizar em si mesmo. É uma vida que é para ser um cheiro de vida para as outras pessoas. É uma vida que é para perfumar a vida de outras pessoas. Então, pare de ser egoísta, de querer usar, só porque eu gosto. Não sei o quê. Se você gosta, provavelmente é porque você está contemplando filmes, assistindo pessoas no TikTok, nas redes sociais, que façam isso e é por isso que você está querendo se parecer com ele. Entendeu? Porque se você estiver passando mais tempo com a Bíblia e com o Espírito de Profecia, é muito difícil que o seu gosto por diversas coisas não modifiquem. Pode ter as exceções? Claro, pode ter as exceções. Mas existem uma cascata de fatores que quando a gente vai ver, a conta sempre fecha. A conta sempre fecha. Nós temos uma identidade a revelar ao mundo e a nossa missão é sermos embaixadores, representantes de Cristo, e isso precisa se revelar em todos os aspectos da nossa vida. Veja esse texto aqui. 1 Timóteo 2, 9 a 15, que é aquele texto que quem morou em internato... Alguém morou em internato aqui? Tem algumas pessoas. Eu já morei em internato também. 2014, 2015, eu fiz ensino médio lá no IAP. Foi muito legal. Nessa época, eu gostava mais de umas coisas que vinham mais pra cima, assim. Era bem diferente. E quando a gente ia passar pelas preceptoras para poder ir para o culto, eu fazia uma coisa que não estou aqui falando para vocês fazerem, tá? Tô aqui falando para vocês entenderem como que era naquela época. Isso eu aprendi com internos anteriores. Eu não tinha uma saia que passava do joelho, na época. Aí a gente abria um pouquinho o botão, baixava a saia, tirava a blusa para fora e passava. Quando a preceptora olhava e via que não estava muito boa, ela citava 1 Timóteo. Só que, na época, aquilo não chegava tanto ao coração, porque eu não entendi o que eu entendo hoje. Depois via para a igreja, no espelho do banheiro, subia a saia e colocava a blusa para dentro. Que incoerência. Porque mesmo se, digamos assim, que não tivesse problema eu ir com a roupa que eu gostaria, eu estava mentindo. Eu estava sendo desonesta. Simplesmente porque eu queria usar aquele traje de antes. E falavam bastante esse texto aqui, só que muitas vezes a gente não para pensar na profundidade desse texto. 1 Timóteo 2, 9 a 15 diz assim: e do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Se a gente tivesse mais tempo, a gente iria pegar estas palavras aqui e a gente iria mostrar ela no hebraico, no dicionário, e mostrar as diversas
aplicações, ramificações dessas palavras para a gente poder entender a profundidade do verso. Infelizmente a gente não vai ter tempo, então fica para a gente fazer uma outra hora. Não com tranças. Aí pensa, nossa, mas trança, o que tem de ruim? Você tem que entender um pouquinho de contexto. Naquela época a mulherada colocava ouro nas suas tranças. Até na Bíblia Andrew, se eu não me engano, tem um pedacinho que vai comentar sobre o assunto. Então, não era fazer uma trancinha normal. Era uma questão que era dispendiosa, certo? Ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Vocês vão ver que ao longo da Bíblia, em todos os momentos, em todos os tempos, Deus está trabalhando no caráter do seu povo, que é a coisa principal, mas Ele também está trabalhando na representatividade que as escolhas dos hábitos do seu povo vai ter diante das pessoas. O povo de Israel tinha aspectos muito diferentes dos povos da sua época. Deus aparelhou Israel com leis de saúde, com leis de vestimenta, com leis de comportamento, que fazia deles uma nação peculiar. Santo é separado do mundo em prática. Deus chama a igreja adventista do sétimo dia para ser um povo peculiar. Por sua estranheza, por ser esquisito? Não. Tem que ser belo, lembrem disso. Mas por não participar das obras desse mundo. Não é só uma questão, mas não está escrito, não use tal e tal coisa, desse jeitinho, com essas palavras na Bíblia. Então não é tal coisa. Identidade. O que você está revelando para o mundo através das suas escolhas. Peculiaridade. Para que as suas ações estejam em harmonia com a sua crença. Estamos vivendo o juízo investigativo. Na época do Antigo Testamento, Deus tem indicações precisas para como Israel devia viver quando o sumo sacerdote estava no lugar santíssimo. E eles tinham um feriado, não era um trabalho comum que eles tinham. Eles humilhavam seu coração, tiravam tudo que tinha de adorno deles, se humilhavam diante de Deus e faziam um jejum. Desde 1844, nós estamos vivendo o juízo investigativo acontecendo o antítipo, no céu, com o sumo sacerdote Cristo Jesus. Nesse momento, é momento de se humilhar diante de Deus, de jejuar o jejum que Ele pediu, uma alimentação mais simples, menos estimulante. De ter uma missão diferente no nosso trabalho, não é só para ganho próprio. Meu trabalho, minha missão, meus dons, meu ministério também. Às vezes a gente olha para Salomão e se justifica, né? Rapazes, geralmente, então, eu já ouvi muitos, se justificam o fato de Salomão ter diversas mulheres, de ver uma promiscuidade. Mas ele casou com todas, tá? Duvido você fazer. Não tem nem como. Ele tinha condições. Estava errado? Estava errado. Mas hoje quer simplesmente, vai lá, tem prazer. Tal. Não. Lá pelo menos tinha isso. Se ele ia coabitar com uma moça, ele era responsável por tudo dela depois. Por isso que ele tinha tanto no harém dele. Estava errado? Erradíssimo. Mas sabe o que eu queria falar para vocês? A missão de Salomão em seu tempo foi importantíssima. A missão de Davi em seu tempo foi importantíssima. A missão de Daniel em seu tempo foi importantíssima. Mas vocês já pararam para pensar que nós somos o povo chamado para viver na época mais solene da história da humanidade? Aí eu fico, Senhor, mas podia ser Daniel, né? Aí vem nós aqui, misericórdia. Mas é porque Deus quer mostrar que da geração mais fraca, Ele faz a mais forte para representar com poder o seu caráter. Nós estamos vivendo no finalzinho e a nossa identidade precisa ser vista na roupa, nos objetos que a gente utiliza, naquilo que, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E é por isso que eu estou reforçando esse conceito aqui para vocês. Pode passar para a gente. Eu já vi algumas pessoas falando assim,
mas usam esse verso para dizer para a gente que a gente não pode estar usando joias e tudo mais. Mas a gente... sou eu, né? Obrigada. Mas a gente vai na igreja e vê a mulher não tá com a unha vermelha, não tá com brinco e tudo mais, mas ela tá com uma bolsinha dessa daqui. Ai, que bonitinha uma bolsinha dessa daqui. Quanto custa uma bolsinha dessa daqui? Gente, eu não sabia até pouco tempo. Eu fiquei chocada, boquiaberta, quando eu vi uma pessoa falando que a mais barata que ela achou dessas marcas aí era 7 mil. Rapaz. E tem gente que tem coleção. Eu, quando era mais novinha, eu era muito fã da Pavanelli, que é uma influencer digital. Eu era enlouquecida por ela, quando tinha uns 11, 12 anos, enfim. E ela tem um closet. Isso aqui, ó, é tudo bolsinha disso, ó. 17, 15, 30, tem bolsa que vai mais. Se você, digamos assim, num futuro distante, numa realidade distante talvez, não sei, pode ser que a realidade de alguém, eu não sei, ganha R$1 milhão por dia. Aqui, 7 mil reais é como se fosse centavos para você, numa realidade distante, enfim. Você acha que nessa conjuntura, para o cristão, tá tudo bem gastar esse dinheiro na bolsa? Nós somos mordomos do Senhor. O dinheiro não é nosso. Pode ser que seja muito pouco para algumas pessoas, como essas pessoas que geralmente fazem coleção, é pouquinho para elas. Para a gente é, né, mais do que o salário. Mesmo assim, a ostentação, ela é proibida pelo verso de Timóteo. Não é só, o problema não é só o negocinho que eu ponho no ouvido aqui, não. Eu preciso parar para pensar no princípio. E eu vou aplicar isso em muitas coisas. E eu vou trazer para vocês uma questão para vocês. Usar relógio é errado? Não. Por quê? Porque ele tem uma utilidade. Ele não é um adorno desnecessário. Tá? Mas vocês sabiam que eu precisei parar de usar o meu? Porque no meu coração eu não estava usando para olhar a hora, porque eu nem sabia olhar a hora naquilo direito. Eu ficava só olhando o celular quando tinha paciência para poder ficar contando os ponteirinhos e não tenho muita rapidez para olhar. No meu coração aquilo foi uma joia para mim. E eu entendi que eu estava usando aquilo simplesmente para me aparecer, para chamar a atenção. Eu falei, eu acho que isso aqui está fazendo mal para o meu coração. Vocês estão entendendo a aplicação de princípio e exemplo e o quanto isso é profundo e que muitas vezes Deus vai pedir alguma coisa que não seja má em si, mas por conta da revolução que isso faz no seu coração, por conta de que muitas vezes isso vai fazer aquele sentimentozinho de Satanás gerar no seu coração. Olhar para si, desejar a atenção. Princípio, exemplo. Já que eu falei de princípio e exemplo e apliquei em coisas que para todo mundo tá ok, não, beleza, a gente, né, entendemos, porque geralmente quando a gente fala de certos assuntos, o povo, não, mas a irmãzinha usa não sei o que, não sei o que, não sei o que. Primeiro que essa mensagem não é para você parar para olhar para a irmãzinha fulano de tal. É uma mensagem para cada um olhar para si. E não vai ser para a régua do outro. Se você vê o outro fazendo alguma coisa que você não acha que está harmônica com a palavra de Deus, você vai fazer o quê? Ajoelha, ora, intercede e ame aquela pessoa. Então, dito isso, para que isso não seja um argumento para não fazer, a gente vai falar agora de algumas coisinhas um pouquinho mais, às vezes, difícil, tá? Eu não vou falar tanto de roupa hoje, porque a gente, o textinho lá, ele está mais sobre a questão de joias. E eu já estou finalizando, que o meu tempo está contando ali, misericórdia. Vamos lá, não vou falar tanto de roupa, mas eu quero que a gente pare para pensar nisso aqui. O que o seu vestir desperta, e eu coloquei no final. Modéstia é amor ao próximo. Então, nesse momento, mulheres, eu sei que é difícil para nós, mas a gente vai ter que ter um papinho de amiga para amiga, tá bom? Existe um estudo. Na verdade, existe mais de um estudo. E no canal, no blog do pastor Michelson Borges, tem algumas coisas do tipo. Mas foi feito um estudo com os homens, onde eles colocaram mulheres seminuas diante deles. E eles estavam mapeando o cérebro para ver quais correntes nervosas que estavam sendo estimuladas durante esse estudo. E também fizeram um estudo com pessoas que usam drogas, e pôde-se ver que o estímulo de uma mulher desnuda diante de um homem
é semelhante a estímulo de droga. Então, assim, para nós mulheres, é muito mais fácil a gente ver um rapaz desnudo e não ter tanta coisa assim, tanta reação fisiológica. Mas, para o homem, o negócio é muito mais embaixo. Para o homem, é muito mais difícil do que para nós mulheres. Isso não significa, queridos rapazes, que vocês devem estar usando aquelas calças coladas, andando sem camisa por aí, apertando a blusinha para poder ficar mostrando o muque. Não. Vocês também têm que ser modestos, por favor. Tá? Mas nós mulheres temos um poder maior na mente dos homens. Agora, se o homem vem com conversinha para a mulher, ele ganha rapidinho. Pode ser feio que dói, mas sabe falar bem? Conquista. O homem, ele é conquistado mais pelo que ele vê. A minha vestimenta está despertando no meu irmão amor a Cristo ou amor às minhas pernas? O amor ao meu decote. Ai, mas Jesus disse para os homens que se eles olhassem com olhar impuro para a mulher, tá, eles também são muito culpados, então vocês parem de seguir homens, parem de seguir mulheres que ficam postando roupa assim. Você tá maluco? Quer ficar olhando aquilo para quê? Para se colocar no meio da tentação? Tem muito rapaz que às vezes faz isso, seguindo um monte de influencerzinha, curtindo menina de biquíni. Por favor, você tem a sua parte nessa questão, mas nós também, mulheres, temos a nossa parte nessa questão. Desperte o amor de Cristo na sua vestimenta. E quando as nossas formas, que por Deus foi colocado daquela maneira bonita, que até nós mulheres, que não temos tendências homossexuais, se deixar, a gente olha para a mulher e fica admirado também. Vê um corpo bonito, a gente olha, nossa, que lindo, caramba, olha as pernas daquela mulher. Lógico que não é a mesma reação na gente, mas aquilo tem um poder encantador nos olhos de quem vê. Desperte no seu próximo amor a Cristo. E o amor a Cristo não vai ser visto quando tem alguma coisa que desperta neles, não o lobo frontal, não ativação do lobo frontal, mas liberação hormonal sexual. Isso é uma questão fisiológica, não é uma questão, então eu vou sair por aí queimando roupas íntimas e falando, sou livre para usar o que eu quero. Você pode usar o que você quer, mas a consequência existe. Não tem como simplesmente você andar numa rua escura, sozinha, meia-noite, e falar, o mundo que impeça de eu ser abusada. Nada que justifique, mas tenha noção de não se colocar em perigo. A gente está no mundo de pecados, não é nada de utopia. Deixa eu ir rápido, porque o meu tempo já cessou. Uso de joias na Bíblia. Essa parte antes era muito óbvia, pelo menos aqui no Brasil, né, para o nosso povo. Mas ultimamente agora, sendo um ponto muito difícil, muito controverso. A Bíblia, ela traz para a gente a joia como diversas funções. E eu indico o livro O Uso de Joias na Bíblia, da Casa Publicadora Brasileira. A joia era moeda de troca. A gente vê que quando o servo de Abraão encontra com a mulher